Olá a todos, eu sou André de Souza e o programa Equilíbrio Nacional de hoje, na temática Eleições 2022, tem a satisfação de receber uma pessoa extremamente especial, um apaixonado por Brasília, advogado de formação, empresário no nosso Distrito Federal há mais de 4 décadas. Exerceu por 2 vezes o mandato de deputado federal, um de senador e foi vice-governador do nosso Distrito Federal. E agora vem para mais um grande desafio, postulando o cargo de governador do Distrito Federal. Eu estou falando do nosso ilustre e amigo empresário Paulo Otávio. Obrigado, André, pela apresentação tão simpática, tão harmoniosa. E quer dizer que é um prazer enorme estar aqui hoje nesse bate-papo com você, né, conhecendo um pouco, né, a sua belíssima estrutura aqui, fiquei impressionado, e à sua disposição de colocar aí um debate como esse, um debate nosso, né, na sua televisão, na sua mídia social. Muito bom, grato pelo convite. Da mesma maneira, a TV Vincere agradece a sua presença, sabemos da sua agenda corrida e vamos iniciar o nosso bate-papo. Sabemos que o senhor tem um grande desafio pela frente e também já descreveu as suas 55 metas para o nosso Distrito Federal, sendo eleito governador. Eu quero até de primeira mão te entregar aqui o nosso plano de metas, né, que são as metas que nós apresentamos a toda a imprensa, Ok. que nós pretendemos executar. Depois você olha com atenção, né, está muito bem estruturado o projeto. Nós agradecemos. Porque eu sempre entendo que um candidato, quer seja deputado, quer seja prefeito, quer seja governador, presidente da República, tem que apresentar alguma coisa para a sociedade, para que a sociedade conheça o que ele qual é o pensamento dele, o que ele propõe. Porque no Brasil os mandatos são curtos, mandatos de 4 anos. Se a pessoa eleita não tiver um plano para executar a partir do primeiro dia, perde-se muito tempo. Então, eu aprendi na minha vida toda que você tem que trabalhar com metas, com objetivos claros e definidos e tem que ir naquele rumo, naquela direção. Sim. Não pode olhar para o lado, porque senão a coisa não funciona. Tem uma célebre frase do presidente JK, que fez Brasília, que ele, num debate no partido dele, o PSD, partido hoje que eu presido em Brasília, ele dizia, olha, a partir da minha eleição, eu não me pertenço mais. A partir da minha eleição, eu pertenço ao meu plano de metas. Porque se eu for desviar para outros projetos, eu me perco. Então eu tenho que ser objetivo, o prazo é curto, eu tenho que fazer tudo aquilo que eu me propus a fazer na campanha política. E por isso que Brasília nasceu, por isso que nós estamos aqui hoje, graças a uma determinação e graças a um projeto de campanha que foi levado a cabo com muita firmeza e determinação. Senão as coisas não acontecem. É verdade. Eu costumo dizer que fica tudo no sonho, né? Eu costumo dizer que nós temos que saber onde queremos chegar, não é isso? Exatamente. E trilhar o caminho e seguir adiante. Tem planejamento na vida estudantil, planejamento na vida empresarial, na vida política e na vida de governante. Você tem que ter um projeto, senão você fica perdido, o tempo voa e acaba você não fazendo nada pela comunidade. Candidato Paulo Otávio, o senhor, com sua larga experiência na gestão também pública, administração pública, tendo exercido cargos já políticos e muitos anos na área empresarial. Esse é um desafio e eu queria iniciar numa temática que nós não podemos deixar de tratar, que é a temática econômica, que envolve toda a nossa população, nosso Distrito Federal. É bem verdade que passamos alguns momentos de crises, eu diria sanitária, pandemia, mas as crises vêm, eu costumo dizer, para acomodar alguma coisa, né? Ou para trazer à tona coisas que já eram latentes. Então, seria muito importante debater os 55 metas, mas nós não temos tempo.
Então, no cenário econômico, temos a questão dos empregos, que isso é fundamental, traz dignidade à população, ao trabalhador. Como o senhor vislumbra, e dentro do seu plano de metas, tratar essa temática? Olha, é uma das maiores chagas sociais que nós enfrentamos no Brasil e em Brasília, é justamente termos aqui quase 300 mil pessoas desempregadas. Eu defendo sempre que o emprego é a verdadeira cidadania. O cidadão que está empregado, ele tem dignidade, ele tem noção de prestígio na família, ele tem o que fazer, ele não está na ociosidade, ele não vai para as drogas. Então, a pessoa que está empregada, ela tem um rumo. A pessoa que está desempregada, ela fica sem chão, porque acaba não tendo o que fazer, né? Acaba não tendo o recurso para pagar as despesas, acaba não se alimentando bem, acaba, né, tendo uma degradação familiar muito grande. Então, o emprego sempre me preocupou. A geração de emprego sempre foi fundamental. E na minha vida eu tive a alegria de ter, no passar do tempo, gerado 50 mil carteiras de trabalho, porque eu sempre, né, entendi, talvez pelo tempo de empresa, sempre entendi que o emprego é prioritário. Que aqui em Brasília, com um número grande de pessoas desempregadas, a gente pode ter no futuro questões sociais muito graves, violência, insegurança, tudo isso que o desemprego acarreta. Cidades que têm nível de desemprego alto têm muito mais crime que cidades que têm desemprego baixo. Então, quanto mais pessoas empregadas tivermos, melhor fica para toda a sociedade. E aí, com o crescimento de Brasília, e Brasília cresceu mais do que o esperado, né? Somos 3 milhões de habitantes em 60 anos, quer dizer, a cidade avançou bastante. Todas as previsões mais otimistas, se o J.K. lá no céu fosse olhar para a gente hoje, ele fala, puxa vida, como cresceu a cidade. Cresceu mais do que ele poderia jamais imaginar. Imagine 3 milhões de habitantes, uma cidade que inicialmente, o planejamento inicial era mais ou menos 500 mil habitantes, então hoje temos 6 vezes mais. 6 vezes. Logicamente, demandas maiores, necessidades maiores, e a cidade continua crescendo, né? A questão é a seguinte, não para de crescer. Que são pessoas que ainda acreditam no sonho de Brasília, pessoas que nascem aqui, pessoas jovens que estão, né, saindo para o mercado de trabalho, então a conta só está aumentando. Sim. E o governo federal e o governo estadual, que foram grandes empregadores, eles chegaram a uma certa exaustão, né? O governo federal está quase no limite, o estadual também, no caso de Brasília, o GDF, sim, também tem muitos servidores, não vai conseguir contratar muita gente mais. Então, o grande desafio é para a sociedade civil organizada, para as entidades de classe, para o setor produtivo. A gente tem que ajudar. E cabe ao governador, logicamente, trazer mais empresas, ativar a economia, dar mais incentivos, dar espaço para as pessoas abrirem suas empresas. Então, é uma motivação que tem que ser feita. Eu me lembro, André, quando eu fui secretário de Desenvolvimento Econômico, eu fiz um desafio a mim mesmo. O 1º de maio, todo mundo sabe que é uma data importante, homenagem ao trabalhador. Eu falei, bom, 1º de maio eu não quero fazer show, eu não quero fazer corrida de bicicleta, eu não quero fazer nada. Eu quero fazer um evento conclamando o setor produtivo e gerando empregos. E foi assim. Em 2007, eu gerei 1.200 carteiras de trabalho num só dia. No 1º de maio, os trabalhadores vinham, os empresários vinham também, a gente fazia um grande evento no centro de convenções, aí assinava as carteiras, entregava as carteiras. Você não sabe a alegria das pessoas. Fizemos em 2007, 2008 e 2009, o tempo que eu fui secretário de Desenvolvimento Econômico. Por quê? Porque eu percebi que aquele pequeno empresário que tem 4 empregos, se ele entender a necessidade de dar mais um emprego, ele dá. Aquele que tem 100, dá mais 2. Tem 1.000, dá mais 5, dá mais 10. Porque às vezes, né, no entendimento de crescimento das empresas, é possível isso. Né? O grande apelo que a gente tem que fazer ao setor produtivo é não desempregar. Não deixar o cidadão no alento. Né? Temos que, eu estou apertado, mas não faz um esforço e vamos acreditar no Brasil. Acreditar no Brasil, que é um país extraordinário, que tem muito a crescer, é um país que eu não vejo, como diz o Brasil, é o país do futuro. É o do futuro realmente, falta a gente acreditar nisso. Sim. Então, é um apelo que eu sempre faço aos empresários, contratem mais, admitem mais pessoas, vamos ver se a gente resgata aí essa... E a aproximação de uma política de governo junto à iniciativa privada, isso contribui bastante? Contribui muito. O governador tem que estar muito atento nisso. Então, no nosso plano de metas, nós temos aí que dar incentivos,
nós temos que ter uma participação do Banco Estadual, no caso do BRB, muito ativa, favorecendo um pouco os microempresários, que são os grandes geradores de emprego, né? Uma conversa com eles constantemente. Nós temos que criar áreas de desenvolvimento econômico aqui, no caso nosso, DF, lá em Brasilândia, lá em Planaltina, onde não existem áreas de desenvolvimento econômico. Essas pessoas, muitas vezes, o percentual de trabalhadores no plano piloto é muito grande. Sim. É por isso que nós temos aqui um excesso no transporte público pela manhã e no retorno. As pessoas passam 2 horas no trânsito, né, por causa do emprego ser concentrado mais no plano piloto, na região do plano piloto. Nós tínhamos que levar um pouco dos empregos para as cidades, né, para valorizar as cidades e fazer com que muitas pessoas ficassem nas cidades e trabalhassem mais perto de onde moram, porque trabalhar longe de onde se mora é muito difícil. Sim. Então, focar mais, criar áreas de desenvolvimento econômico, né, trazer grandes empresas multinacionais e empresas de logística, principalmente, porque Brasília, né, tem um hub logístico. Um hub logístico. Você está aqui no centro da América do Sul. Então, e hoje, com o avanço todo mundo de outros modais, isso tem... Sensacional. Brasília podia ter, vai ter, eu acredito que vamos ter, mas temos que trabalhar, um aeroporto mais movimentado do Brasil. Sim. Porque você está dentro da malha viária, você está dentro do território brasileiro, você está no centro. Brasília já tem um aeroporto hoje que é o segundo mais movimentado. Sim. Nós temos que atrair voos internacionais também, porque o voo internacional ajuda a cidade com a geração de empregos, porque por exemplo, cada turista que chega em Brasília, ele ajuda no fomento de 8 empregos. Né? É o garçom, é o motorista de táxi, né? É o cozinheiro do restaurante, é o hotel, a camareira. Então, movimenta a economia como um todo. Brasília não tem turismo, né? Então nós temos que ativar o turismo, nós temos que criar Brasília, fortalecer o polo logístico, nós temos que atrair empresas de todas as vertentes, multinacionais, nacionais, que investam na cidade. Nós temos uma cidade extraordinária no âmbito turístico, que isso tem que ser movimentado. Tem que ser movimentado. Tem que ser... O turismo cívico, por exemplo, tem que ser ativado. O brasileiro não conhece Brasília. Sim. Os estudantes americanos, por exemplo, eles são quase que obrigados, durante o passar das escolas, eles vão a Washington e conhecem como funciona a estrutura da democracia americana. O Brasil esquece disso. E é uma capital, é um símbolo nacional. Então, sim, é importante para os jovens do Brasil todo conhecerem Brasília e entenderem como funciona o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, o Palácio do Planalto, conhecerem essa estrutura das instituições que favorece muito a vida deles. Então, conhecer o funcionamento da capital da República é importante para todos os brasileiros. Agora, muitos não conhecem, muitos não vieram. Então, atrair o turismo para Brasília é muito importante. Eu não ia seguir essa sequência, mas o senhor tocou num ponto, e aí já vou aproveitar e entrar nessa temática do deslocamento. Nossa mobilidade pública, diante de uma cidade horizontalizada, muito distante, vemos que tem investimento, tem se buscado melhorar, mas ainda a população sofre e ainda passa muito tempo, que esse tempo poderia estar com a família, ou poderia estar produzindo, ou poderia estar de alguma maneira. Mas passar 2 horas no ônibus, que dificuldade, né? Porque não tem justificativa. Eu acho que nós temos que humanizar a cidade, nós temos que fazer com que as pessoas tenham qualidade de vida. E passar 2 horas no transporte público não é qualidade de vida. Passar 2 horas por dia, né? Quase 10% do tempo do dia, né, num transporte público. Não é necessário. Nós temos que... eu tenho alguns planos de criar VLTs que saíam do Recanto das Emas, passariam pelo Riacho Fundo, Taguatinga e Ceilândia. Nós temos que criar linhas de expansão do metrô, nós temos que levar o metrô para outras áreas, tipo Asa Norte, o fim de Samambaia, para o extremo da Ceilândia. Então nós temos que fazer meios de comunicação mais ágeis, mais modernos e de melhor qualidade para os nossos brasileiros. Além dessa temática que o senhor já mencionou, da geração de emprego próximo de onde as pessoas Isso é fundamental.
a geração de empregos, as pessoas, o ideal é que as pessoas pegassem uma bicicleta numa cidade e fossem trabalhar, né? Mas não é possível. Até porque, no caso de Brasília, a estrutura da geração de empregos na área federal, ela está muito concentrada aqui no plano piloto, né? Os ministérios estão aqui. Então, dentro dos empregos do setor público, realmente esses teriam que ser concentrados aqui no plano piloto. Mas as outras atividades poderiam muito bem ser deslocadas para as cidades. Aí nós teríamos mais empregos nas cidades e menos transporte de ir e vir. Paulo Otávio, candidato, nós vamos chamar um intervalo comercial rapidamente e na volta nós vamos tratar duas temáticas que são fundamentais, que eu tenho certeza que a população está ansiosa, os telespectadores. O programa Equilíbrio Nacional chama o intervalo comercial e volta rapidamente. Aguarde que essa entrevista, essa conversa é extraordinária para que você possa assimilar tudo aquilo que é necessário e tomar a sua decisão. Você vai viver. Esse livro, escrito pela doutora Cláudia Patrício Costa, advogada e jurista que no auge da sua carreira se deparou com o Covid-19. Foi a primeira paciente a ser diagnosticada no Distrito Federal com o Covid. Pela medicina foi desenganada, passou 105 dias internada. Mas é uma história de vitória. Após o Covid, ainda enfrentou no ano seguinte um câncer de mama. Esse livro é extraordinário. Ele não trata de enfermidades, mas ele trata de como superar as adversidades da vida que todos nós temos. Eu, André de Souza, recomendo esse livro para todos. Você será outro após essa leitura. O programa Equilíbrio Nacional de hoje retorna do intervalo comercial com uma pessoa, como já falei, extraordinária, que está cedendo o seu tempo para se preocupar e se empenhar com a população do nosso Distrito Federal. Voltamos com o Paulo Otávio. Paulo Otávio, não podemos fugir da temática da saúde. Tivemos agora especificamente algo fora da curva, algo inesperado. Mas a saúde ela é algo que há anos preocupa a todos. Saúde pública, qualidade de vida, o atendimento à população. Viemos de uma pandemia, mas graças a Deus ela passou, cremos que ela passou, mas tem todo um sistema de saúde que a população almeja, espera de uma política de governo. Então eu queria ouvir, nosso telespectador precisa entender, dentro das suas metas, como a saúde será. Saúde em Brasília. Nós temos dois lados. Primeiro, a saúde privada. Felizmente, alguns hospitais de fora de Brasília se instalaram aqui e nós temos hoje alguns hospitais de nome que estão em Brasília. Isso foi muito bom, muito positivo, que trouxemos uma medicina de ponta para Brasília. O grande desafio é a saúde pública, né, que é patrocinada pelo governo estadual e pelo governo federal. O que acontece? Brasília, por exemplo, nós temos aqui uma média de 5 médicos para cada 1.000 habitantes. São Paulo, que é o estado mais rico, tem 3 médicos para cada 1.000 habitantes. Então nós temos mais médicos. Nós temos uma estrutura e um orçamento muito bom, né? O que se gasta em saúde aqui é um valor, né, talvez um dos maiores do Brasil. E o que, na minha visão, falta é gestão. Eu acho que a saúde precisa de ter um secretário que, primeiro, ao começar o governo, ele assuma um compromisso de ficar até o último dia.
Porque a troca de secretários ela acaba prejudicando o funcionamento da máquina. E a máquina da saúde é uma máquina que precisa de certos ajustes. Então, o secretário de saúde ele tem que ter um compromisso muito firme com a população de Brasília e dizer, olha, vou administrar, vou ficar até o final, vou ter ideias boas, vou implantar o que for necessário. No meu plano de metas, nós, primeiro, apostamos nas policlínicas, porque as unidades básicas de saúde elas não oferecem um atendimento que resolva o problema do cidadão. Às vezes ele tem um problema pequeno, né, de pediatria, por exemplo, de ortopedia, acaba não resolvendo. Então, a ideia das policlínicas, ela avança um pouco nesse relacionamento entre a atenção primária e a atenção secundária, resolveria grande parte dos problemas. Ao mesmo tempo, nós temos que apostar na telemedicina. A telemedicina está aí, nós temos que usar mais a telemedicina. Tem consultas que poderiam ser feitas pela telemedicina, né? Até porque nós temos que avançar com a tecnologia. Terceiro, um cartão saúde. Acho que todo brasileiro devia ter um cartão saúde do GDF. Foi no hospital, arquivou tudo, o que ele foi atendido, qual é a demanda dele, qual o problema que ele tem. Até porque quando num problema de saúde que nós todos podemos ter a qualquer momento, né? Você apresenta o seu cartão e nesse cartão está gravado lá. Se você foi no hospital, o que o hospital te deu, o que o médico receitou, o que você tomou, até para poder ter um prontuário eletrônico. É necessário que cada brasileiro tenha o seu prontuário eletrônico, que dá uma ajuda para quem, se acontecer alguma coisa novamente com uma pessoa, já tem um histórico, né? O histórico não é o histórico escolar, é o histórico de saúde. Né? Então, o histórico de saúde que é essencial. E quarto, nós temos que investir também na infraestrutura. Aí nós temos que, na minha visão, construir o Hospital do Recanto das Emas e o Hospital de São Sebastião. São duas cidades que cresceram muito e não têm, né, uma atenção, né, de saúde em hospital público. Então não tem o atendimento necessário. E também, no mais, recuperar o Hospital de Planaltina, que envelheceu muito, e Planaltina é a saída da cidade, saída norte. Sim. E acontecem acidentes lá naquela região e as pessoas estão sendo esquecidas. E mesma coisa com o Hospital do Gama. Ficou velho, está cheio de infiltrações, tem um problema para tudo quanto é lado, então o Hospital do Gama também tem que ser recuperado. Então, dentro dessa vertente do plano de metas que nós apresentamos, tem aí o que a gente quer apostar. Gestão, primeiro, gestão. Segundo, infraestrutura. Terceiro, equipamentos. Quarta, prontuário de todos os pacientes. Então, juntando tudo, a gente seguramente resgata a saúde brasileira. Paulo Otávio, nosso candidato a governo, tem ainda uma temática na questão da saúde que eu diria que por ser não sou da área de saúde, mas eu gosto bastante de estudar a questão do desenvolvimento da questão emocional. Eu diria que nós temos uma sociedade emocionalmente doente, não pela pandemia. A pandemia só trouxe à tona e já mostrou aquilo que já vem há algum tempo. Não seria como fazer... O senhor falou da telemedicina, isso é sensacional, porque esse é um tratamento que é possível ser feito por telemedicina. Nós precisamos de pessoas saudáveis, mentalmente equilibradas, para que possamos também ter, economicamente, pessoas produtivas. Eu não sei se o senhor vislumbrou isso, claro. Porque a maior dificuldade é a pessoa aceitar que está enfrentando alguma situação dessa natureza. Eu digo sempre, a gente precisa do Ministério da Saúde. A saúde, nós tínhamos o Ministério da Saúde e o Ministério da Doença. Sim. Quer dizer que você remedia, você resolve a questão da doença se você tiver uma alimentação saudável, se você tiver, né, fazer práticas esportivas, se você cuidar de você um pouco. Então, aqui no caso de Brasília, por exemplo, eu estava num restaurante comunitário, que é um restaurante que já tem em algumas cidades, eu quero ver se faço em todas, onde você se alimenta pagando R$1 e o prato é grande.
Por que eu sou favorável? E balanceado. E balanceado. Porque se as pessoas se alimentam mal, elas vão ter muito mais demanda na saúde. Então, eu acho que os restaurantes comunitários são importantes para que as pessoas possam, aquelas que estão mais necessitadas, possam ter, né, um mínimo, né, de alimentação. Porque senão acaba não se alimentando, acaba ficando doente, acaba indo para o hospital e acaba que a conta do governo acaba sendo maior. Fica mais caro tratar de um doente do que dar uma alimentação a uma pessoa saudável. Então, acho que entendo que as coisas se completam, né? Tudo é um ciclo, né? O emprego gera, a alimentação gera, o que gera saúde, e tem menos demanda no hospital, e é o ciclo de coisas, né? Tá? Não deixando de falar a educação que você tocou, que também é a base de tudo, né? A pessoa educada, ela se preocupa em crescer, né, como profissional, ela quer ter outras atividades, ela quer ler mais, aprender mais e crescer mais, né, porque no Brasil nós temos muitas pessoas, até que desses 300 mil, que querem trabalhar, mas muitos são desqualificados, não têm uma qualificação. Então, apostar na escola, a escola em tempo integral, os cursos profissionalizantes, tudo isso nós temos que fazer. Então, o desafio aqui de governo de Brasília é muito alto, porque eu sempre trabalhei na minha vida mais de 10 horas por dia, sempre. Agora eu estou vendo aí que se for eleito governador, eu vou trabalhar 12, porque ou mais, a demanda é grande. Então, quando eu digo que falta gestão, é que eu sinto que falta gestão. Sim. Então, como governador, eu quero trabalhar bastante porque a cidade merece. Essa questão da educação, o senhor já entrou no tema e seria o nosso tema para tratarmos. O senhor já comentou do ensino em tempo integral. Uhum. Não sou contra, jamais, nós não somos, certamente. Nós temos toda a nossa educação formal, mas é necessário que haja um conhecimento aplicado. Muito. Para que as pessoas possam... Hoje nós vemos jovens saindo de faculdades ou universidades perdidos, sem saber o que fazer. E eu, como adepto do conhecimento, como o senhor também, porque o conhecimento, até uso uma frase, base de tudo, além de ser a base, o conhecimento nos liberta, porque o conhecimento permite vermos aquilo que muitas pessoas não veem. E eu diria que a pergunta objetiva, como criar uma grade adicional, mesmo que seja optativa, dentro do ensino, que as pessoas possam sair com uma direção, ir até com estágio, ir até com emprego, encaminhadas. Tenho que investir mais em educação. Eu sou de um tempo, quando eu cheguei em Brasília, em 1961, 62, eu fui estudar no Casebre, que é um colégio conhecido aqui. É um dos mais antigos. E lá eu estudava de manhã e à tarde eu tinha práticas educativas. Lá eu aprendi a trabalhar em cerâmica, lá eu aprendi a trabalhar em couro, lá eu aprendi a lutar judô, lá eu aprendi a jogar basquete, porque era a escola em tempo integral. Então, em vez de estudar de manhã e à tarde ficar ocioso em casa, eu passava quase que o dia todo na escola. Ia almoçar e voltava para as práticas educativas. Foi muito bom. Foi muito bom que eu convivi, pratiquei esporte, convivi com professores, vi atividades diferentes, né? Então, era o começo de Brasília, era uma noção da escola em tempo integral que os nossos pioneiros queriam fazer. E quanto mais educação tivermos no Brasil, melhor fica. Sim. Então, por isso que eu defendo as escolas profissionalizantes. Isso. Nós temos muita gente que não está especializada em absolutamente nada. Então, o cara que não sabe o que pode fazer da vida, fica difícil até arrumar emprego. As escolas técnicas que tinham... Escolas técnicas, e são muito solicitadas. Né? Isso é iniciativa privada, eu creio que está de braços abertos para isso, porque ela precisa também de mão de obra. E aí é uma questão de uma política de unir tudo isso e caminhar. Valorizar o professor é fundamental, viu, André? Sim. Valorizar o professor é fundamental. Até penso muitas vezes que o professor devia ser em função do Estado. O professor tem que ser valorizado, ele tem que estar motivado, ele tem que estar na sala de aula com toda a energia possível para que passar para os alunos até o gosto da leitura, o gosto do aprendizado. Né? E, logicamente, nós temos que reformar um pouco a nossa grade, né? Porque
O tempo está passando muito rápido e as pessoas estão vivendo outros momentos. Né? Eu fui no tempo que era o caderno, era o giz, era o quadro negro, era o tempo todo, mas a coisa está mudando. Hoje em dia todo mundo tem, né? Todo mundo tem um telefone que já entra na internet, que fala sobre tudo, que ouve tudo. Nesse mundo digital, o que me preocupa é só que não tem profundidade, as coisas são muito superficiais. Né? Se trata de tudo, se fala sobre tudo, mas muito superficialmente, não tem intensidade. Eu sou adepto eu pessoalmente, de agregar essa tecnologia para, dar um subsídio, mas sem perder aquela profundidade que nós temos de escrever, porque aquilo tem gente que gosta de ler no computador, mas eu ainda gosto do livro, eu gosto do papel. Eu também. Igual o jornal, né? O pessoal lê o jornal todo, eu sou da velha guarda, eu gosto do jornal. Pela manhã, ver o jornal no papel, me dá mais, fico mais feliz. E para finalizar, que tem a ver também, eu imagino, com a tecnologia, que eu acho que isso tudo é que vai nos ajudar, porque nós temos um território grande, né? Como o senhor mesmo falou, os orçamentos para a mão de obra estão estourados, estrangulados. Falar um pouquinho para a gente encerrar também sobre a segurança pública, que a segurança pública ela é algo extraordinário, é algo estratégico. Nós temos que estar caminhando como caminhávamos anos, com tranquilidade pelas ruas. Né? Tem uma questão que eu tenho acompanhado e conversado muito, a questão da polícia militar, que todos os policiais se sentem um pouco esquecidos. Isso não é bom. Eu me lembro quando eu fui vice-governador, eu lutei muito pela equiparação salarial dos militares, conseguimos a vitória e foi o melhor momento, né? Lá em 2009, o melhor momento da polícia militar foi aquele, onde atingiu um salário compatível com as necessidades. Isso envolve a civil também? Enquadra a civil também. Sim. Hoje a Polícia Militar, os salários da Polícia Militar não está entre os maiores do Brasil. Ficou bastante achatado. Então é importante valorizar o policial militar, porque é ele que nos dá segurança, ele que faz com que a cidade, né, se sinta com condições de crescimento, de tranquilidade. Então a valorização do policial militar, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil é fundamental. A área de segurança em Brasília, ela já foi uma das melhores do Brasil. Sim. E nós não podemos perder essa qualificação, porque quanto mais tivermos segurança, mais investimentos teremos na cidade. Que, por exemplo, eu falo em atrair empresas, até multinacionais. A empresa, antes de ir para uma cidade, ela vai avaliar o nível de segurança. Sim. Então, se tiver uma cidade insegura, né, nós temos cidades no Brasil que ficaram com quase zero capacidade de investimento, porque nenhum empresário quer montar a sua empresa lá com riscos todos que advêm de uma cidade sem lei. Então, acho que ter leis, ter tranquilidade, ter uma área de segurança bem paga, bem valorizada, bem estimada, é fundamental para todos nós brasileiros. E, além disso, é possível uma integração entre o empresariado junto com alguma forma de monitoramento, porque nós temos que usar tecnologia também. O empresário, ele tem que estar... Porque hoje o empresário investe bastante em segurança própria, quando de repente poderia... Inclusive, André, eu sou um empresário que quer ser governador, e poucos empresários colocam a sua cara e a sua disposição para serem políticos. Você vê que no Brasil todo, acho que o único governador eleito que é empresário é o Zema, lá de Minas Gerais, que está fazendo um belíssimo governo também. Então eu entendo que a minha disposição de ser empresário e colocar meu nome com a minha visão de gestão é muito importante para Brasília, para ter uma gestão, uma administração mais incisiva, mais presente e mais eficiente no trato da coisa pública. Então, todos os problemas que a gente vê num órgão, numa secretaria, numa estatal, vêm de gestão. Se a gestão for ruim, vai tudo para o espaço. Por isso que as pessoas que gerem, por isso que eu tenho essa veia de administrador, que eu acho que posso ajudar bastante Brasília, né, colocando Brasília num outro patamar. Então, por isso que eu coloquei meu nome nesse grande desafio de ser candidato ao governo. Estou muito feliz com a campanha, só tem 3 semanas, mas eu estou muito feliz, porque tem recebido muito apoio, apoios inesperados, apoios que estão vindo, né, de todos os cantos da cidade, e isso é muito bom.
O reconhecimento a um trabalho pela cidade, o reconhecimento a uma vida que eu dediquei à cidade, de amor a Brasília, de paixão pelo nosso povo, de responsabilidade social, de responsabilidade com a geração de empregos, com a economia da cidade, em valorizar Brasília. Eu sou um cidadão que lá atrás pensou em trazer uma Olimpíada para Brasília, veja aqui. Sempre pensei em coisas grandes. Sim. É a cidade talhada, aqui tem 120 embaixadas, né? Aqui tem uma cidade, um clima maravilhoso. O clima de Brasília é extraordinário. Que cidade que tem esse clima? Mesmo na seca é bom. Sim, é verdade. E você tem um nível educacional bom, tem faculdades importantes em Brasília, mais de 100. Então você tem uma infraestrutura, né, para abrigar empresas de todos os cantos do planeta, aqui para Brasília. Por isso que eu defendo Brasília. Acho que é uma cidade que tem muita condição de crescer, de resolver essa questão do desemprego e de dar mais cidadania às pessoas. Paulo Otávio, nosso tempo está finalizando. Queria que você deixasse uma mensagem final para nossos telespectadores, para que eles possam conhecer. Bom, a mensagem final é de otimismo, de crença que é possível fazer alguma coisa pela cidade, de que é possível ter um governo coeso, um governo antenado, um governo que acabe com as filas, um governo que tenha uma gestão da saúde administrativamente eficiente, é um governo que dê uma humanizada na questão social de Brasília, né? Enfim, um governo que esteja presente, um governo que abrace a população. O governo tem que estar presente. Eu quero, se for governador, eu quero estar presente, fazer um governo nas cidades. Eu quero, de 15 em 15 dias, ir numa cidade e fazer um governo ali. Eu vou para Samambaia, faço um governo ali, absorvo as questões da cidade, tento resolver as questões da cidade, na outro mês vou para outra cidade, assim, entendo. Porque hoje nós somos 33 regiões administrativas. Sim. Cresceu muito. É verdade. E eu me lembro lá do passado, quando eu trabalhei lá ajudei muito como deputado federal o governo Roriz, que a minha sogra Márcia Kubitschek era vice. Sim. Nós fizemos uma revolução em Brasília. Trouxemos o metrô, fizemos as cidades. Né? As cidades nasceram de um plano de objetivos bem definidos. Então eu quero ter essa ligação, eu quero ter com a minha experiência, com meus anos de vida, pelos meus cabelos brancos, poder ajudar que é possível a gente ter uma cidade melhor do que hoje. Nós queremos agradecer a sua presença, sabemos da sua agenda corrida, mas foi uma conversa muito proveitosa e eu queria dizer a você, nosso telespectador, que nos acompanha, que nos assiste, que essa conversa irá ao ar amanhã, às 20 horas. Você não pode perder. E ficará gravada também no canal do YouTube da TV Vinsérie, aonde aquele que no momento que for ao ar não puder assistir, vai poder acompanhar essa conversa tão proveitosa que vai ajudar a você e vai ajudar a nossa cidade para que possamos ter sempre, de uma forma ou de outra, temos que ser otimistas. Otimistas, sim. Positivos e teremos sempre dias melhores. O programa Equilíbrio Nacional de hoje encerra essa conversa, essa entrevista extremamente positiva e aguarda você no próximo programa.